As portas do Museu Nazista, em Berlim, rangem num silêncio quase cerimonial enquanto Kim Jong-un e Vladimir Putin cruzam a entrada, sob olhares de agentes discretos e seguranças em pontos estratégicos. O ar é denso, quase palpável, carregado com uma tensão que ninguém se atreve a comentar. Lá dentro, o chão frio de pedra ressoa sob os passos sincronizados dos dois líderes, que caminham lado a lado sem trocar palavras, mas com uma comunicação invisível que parece mais pesada do que 1000 discursos. As paredes do museu estão cobertas de fotografias da Era Sombria, rostos congelados no tempo, soldados alinhados, multidões em transe e símbolos que deixaram cicatrizes profundas na história mundial. Mas nem Kim nem Putin se detêm diante dessas imagens. Passam por elas como se procurassem algo específico, como se cada passo fosse calculado desde muito antes de chegarem ali. A segurança alemã apenas observa, mantendo distância, mas os olhos atentos denunciam a inquietação por trás do protocolo diplomático. Não havia aviso público, nenhuma agenda divulgada. A visita foi confidencial, revelada apenas horas antes por uma fuga inesperada de informação. Enquanto avançam pelas galerias silenciosas, um guia do museu se aproxima timidamente, tentando oferecer explicações sobre os artefatos. Putin apenas ergue uma mão num gesto breve e firme. Não precisamos, diz em voz baixa, mas com autoridade suficiente para encerrar qualquer tentativa de interação. Kim, por sua vez, examina o uniforme de oficial da SS exposto atrás de um vidro blindado, os olhos fixos em um emblema específico costurado no tecido escurecido pelo tempo. É nesse momento que um olhar rápido entre os dois líderes acontece. Sem uma palavra, seguem até uma porta lateral marcada como acesso restrito, arquivo subterrâneo, vigiada por dois guardas alemães. Um dos assistentes de Putin se adianta, apresenta uma autorização com carimbo diplomático russo-coreano. Os guardas hesitam, trocam olhares, mas permitem a passagem. Descem uma escada de metal estreita e úmida, onde a iluminação fraca faz cada degrau parecer uma armadilha. O cheiro muda, ficando mais antigo, mais denso, como livros velhos misturados com mofo e segredo. Chegam a um corredor estreito, com portas numeradas de aço, cada uma com trancas mecânicas antigas e etiquetas escritas à mão. Putin caminha diretamente até a porta 17. Kim observa em silêncio enquanto o russo digita um código numa pequena caixa eletrônica que parece ter sido instalada há poucos dias. Um clique metálico ecoa pelo corredor. A porta se abre devagar, revelando uma sala mal iluminada, cheia de caixas de madeira, armários de ferro e um cofre antigo com o brasão do Terceiro Reich gravado na frente. É nesse instante que Kim se adianta pela primeira vez, aproximando-se de uma das caixas, retirando a tampa com cuidado. Dentro, há mapas antigos, rabiscados com tinta vermelha, e diagramas de engenharia com legendas em alemão técnico, muitos com carimbos marcando o GIN, confidencial. Putin pega um desses documentos, estende sobre uma mesa de ferro e passa os dedos sobre o papel como se estivesse decifrando um código esquecido. Kim, silencioso, analisa outro mapa com linhas que traçam rotas subterrâneas cruzando a Alemanha em direções que não existem nos mapas públicos. É a Masfernas Almora. Algo está a ser desenterrado ali, não apenas no sentido físico, mas histórico, estratégico e talvez bélico. As câmaras de vigilância internas captam cada movimento, mas curiosamente, os monitores no andar superior, onde os guardas deveriam estar a observar, ficam subitamente escuros, substituídos por estática. Ninguém consegue ver o que se passa lá embaixo durante os 22 minutos seguintes. Nesse intervalo, Putin encontra um pequeno livro preto com capa de couro. Está selado por uma faixa metálica com inscrições em alemão antigo. Ao lado, há um envelope lacrado com cera vermelha. Kim toma o envelope nas mãos, pesa-o como se soubesse o que há dentro. Não o abre, apenas guarda no interior do seu casaco. O silêncio entre os dois é quase sagrado. Nenhum deles sorri, nenhum deles demonstra surpresa. A cena é como um ritual ensaiado, com passos que obedecem a um roteiro invisível. Antes de saírem, Putin ativa um pequeno dispositivo que parece ser um transmissor ou gravador. Deixa-o sobre a mesa, voltado para o cofre ainda fechado.
Os dois líderes não tentam abrir o cofre. Não ainda. Apenas tomam nota da sua presença. Quando retornam ao andar superior, os monitores de vigilância voltam ao normal, sem registro de falhas. Os guardas agem como se nada tivesse acontecido. Kim e Putin cruzam novamente o salão principal do museu, agora com passos mais rápidos, embora ainda silenciosos. Um carro preto blindado os espera do lado de fora. Quando entram, não trocam palavra, mas o envelope e o livro estão bem guardados. O museu volta à sua rotina comum, visitantes entrando e saindo, sem imaginar que, naquele dia, dois dos homens mais vigiados do planeta desenterraram uma peça esquecida da história, talvez com um impacto que o mundo ainda não está preparado para conhecer. Horas depois da visita silenciosa ao museu, os veículos diplomáticos de Kim Jong-un e Vladimir Putin cruzam os limites da cidade de Berlim rumo a uma instalação isolada nas florestas de Brandemburgo. Nenhum sinal oficial indica o destino, mas dentro do comboio, as peças que haviam sido recolhidas no museu começam a assumir novo valor. Um envelope, ainda intacto no bolso de Kim, agora repousa sobre a mesa central do compartimento do veículo, ao lado do pequeno livro de capa preta. Ambos os líderes permanecem em silêncio, como se palavras fossem desnecessárias quando se compreende a magnitude do que se possui. Ao chegarem ao local, que outrora fora um bunker abandonado da Segunda Guerra Mundial, camuflado hoje como centro de pesquisa climática, a segurança é multiplicada. Nenhum civil se aproxima. Satélites e espiões são redirecionados para evitar imagens da área. Ali, sob o chão da floresta alemã, inicia-se uma operação que desafia o entendimento comum da diplomacia. Os papéis recuperados revelam rotas de antigos túneis ferroviários construídos pelos nazistas para esconder não apenas obras de arte roubadas, mas documentos, tecnologia experimental e dados de engenharia genética e física quântica. Um destes túneis, segundo os mapas, passa precisamente sob o bunker onde Putin e Kim acabam de chegar. Técnicos russos e engenheiros norte-coreanos já haviam sido enviados dias antes, em segredo, para preparar o acesso. Um painel do chão é removido, revelando uma escotilha com trincos antigos e enferrujados. O cheiro do subterrâneo mistura-se com a umidade do concreto antigo e o eco de passado não enterrado. Quando a escotilha se abre, revela-se uma escada longa que desce para a escuridão. Lá embaixo, o ar é pesado, carregado de umidade e silêncio. Eles descem acompanhados apenas pelos mais próximos conselheiros e técnicos. O túnel é estreito e serpenteia por vários metros, até desembocar numa câmara selada com uma porta dupla de aço. Gravado em alto relevo, o símbolo nazista foi parcialmente corroído pelo tempo, mas ainda visível. Kim entrega o envelope a um dos engenheiros que o abre com cuidado. Lá dentro, há um único cartão com uma sequência numérica e letras dispostas em padrão hexadecimal. Sem hesitar, Putin digita os códigos no painel lateral, que milagrosamente ainda funciona, alimentado por uma bateria protegida há décadas. Um som metálico rompe o silêncio. A porta cede lentamente. A cena diante deles parece saída de uma ficção. Dentro da câmara, está preservado um laboratório montado pelos nazistas nos últimos dias da guerra. Aparelhos rudimentares, documentos empilhados, tubos de ensaio, caixas com inscrições em alemão e russo. Fotografias revelam cientistas desconhecidos ao lado de figuras famosas do regime. Mas há algo ainda mais perturbador. Em uma cápsula de vidro selada, semelhante a uma câmara criogênica, encontra-se um corpo. Um homem de aparência idosa, mas visivelmente preservado. Sua identidade não é imediatamente revelada, mas ao lado da cápsula, um dossiê com o nome Project Morgenrot sugere um programa científico ultra-secreto, nunca revelado nos arquivos aliados. Kim e Putin se em Trilham. Não há espanto, apenas confirmação de que o que procuravam era real. As anotações sugerem que aquele homem foi um dos cérebros por trás de um projeto de transposição neural e prolongamento de consciência, algo que se acreditava ser mito de ficção. Os diagramas e fórmulas ao redor da cápsula revelam uma tecnologia avançada demais para os padrões da década de 1940. Falam sobre ondas mentais, transferência de memória e replicação de identidade através de campo
eletromagnéticos.